Hoje é sábado 24 de maio de 2025. Eu tava fazendo uma faxina e encontrei o meu primeiro diário. E, nossa, achei fofíssimo, assim, várias coisinhas escritas, pedaços de letra de música, textos meus. E eu comecei a ler e achei muito fofo, usando as carinhas, que não tinha os emojis igual tem hoje, né? Mas aquela linguagem já de internet, fazendo os desenhos, assim, uma coisa bem de 15 anos, com dilemas, assim, ai, de querer beijar na boca, de lidar com a aparência, se entender enquanto pessoa, sexualidade, fé, enfim, todos os dramas da minha vida. E eu comecei a ler e achando que ia ser super fofo e tal, mas chegou um momento que eu comecei a me emocionar muito, assim. E tá sendo muito intenso ler porque mexe em vários lugares, sabe? Vários gatilhos. Tá despertando umas memórias que eu nem lembrava que eu tinha, sabe? E eu decidi agora, no meio da leitura, que eu vou documentar esse processo. E tá muito intenso. Foi uma coisa muito boa. Eu li poucas páginas, mas já aconteceram muitas coisas. Mas assim, só pra contextualizar aqui, eu quero fazer um resumo de tudo que aconteceu até agora, que eu não documentei, para que eu possa continuar lendo e documentar a partir de agora. Eu tô fazendo algumas marcações com uma canetinha em frases que eu vejo e batem aqui de alguma forma. Então, tô marcando, seja uma frase engraçada, uma coisa que eu achei fofa, ou uma coisa impactante, por exemplo, sobre as minhas crenças da época, os meus medos e minhas vergonhas, enfim. Resumindo as coisas até agora, percebi muito como eu era um adolescente inseguro, muito inseguro, com aparência e com uma necessidade muito grande de ter afeto, sabe? De conseguir afeto das pessoas. Então, muito preocupado em agradar as outras pessoas, em ser legal com as outras pessoas. E até antes de si, sabe? Preferir desejar que a outra pessoa se dê bem, mesmo que isso cause dor pra você, sabe? Então, assim, muitas camadas, algumas coisas de família, assim, a primeira coisa, assim, uma coisa com relação à pobreza mesmo, sabe? Coisas do tipo, assim, a preocupação que a gente tinha em casa com que a gente não podia gastar energia e a minha preocupação no diário escrever de pai, tomara que minha tia não perceba que o ventilador tá ligado, sabe? Porque a gente não podia gastar energia, então uma situação bem de privação, assim. E com aparência, né? E eu, quando era adolescente nessa época, eu tava, enfim, tentando me entender com o meu cabelo. Meu cabelo era a coisa mais importante pra mim, assim. Era o que... Enfim, era a coisa mais importante pra mim de toda a minha aparência, era meu cabelo. E eu, enfim, eu acabei com ele. Eu usei coisa que eu não podia, que eu não deveria, né? Fiz um monte de chapinha, viver aquela fase emo, né? Isso antes de começar a cair muito, assim, e tal. Eu vi muito sobre isso, e aí eu tinha vergonha que as pessoas vissem que eu tava alisando, sabe? Passando, enfim, escova, chapinha, eu fazendo aquelas toucas. E eu fazia porque meu cabelo, ele era liso, mas ele era mais cheio, e eu queria ter a franja, queria ter aquele cabelo da época, né? Da moda. Então eu ficava fazendo isso comigo, pra me encaixar nessa modinha ali, né? E fiz muita coisa, assim, sacrifiquei muito meu cabelo pra fazer coisas, pra me encaixar. E isso com certeza, né, depois isso provavelmente agravou muito a minha queda natural, que aconteceria mais velho por conta de questão genética, né? Que é alopecia androgenética, mas começou a cair muito cedo, nesses 15 anos, por isso, por todas essas coisas que eu fazia com ele pra poder participar. Então foi uma coisa que pegou muito, assim, essa relação com o cabelo.
e essa vergonha, muita vergonha sobre sexualidade, nossa, coisas muito profundas, assim, de me sentir culpado com relação à sexualidade por conta da igreja, de dizer, ai, eu tenho certeza que Deus não me fez para sofrer assim. Que bom que, um adendo aqui, eu tô muito feliz de saber que com 15 anos eu já tinha essa percepção. E que hoje eu me pergunto muito se algumas coisas que eu acredito, que eu, né, cultivo hoje, são coisas que são minhas ou que eu acabei pegando de alguém. E foi uma confirmação, assim, de saber que eu sempre soube isso, mesmo enquanto eu tava vivendo esse inferno. Então, nossa, isso foi muito legal. Muito emocionante, muito legal. E, nossa, tá sendo muito lindo, muito difícil. Eu tô vendo coisas, assim, eu tô pegando em pontos muito delicados, assim, de dores mesmo. E mais uma coisa linda que aconteceu foi uma capacidade, assim, de me entender e admirar esse adolescente, assim, essa criança, e me acolher, sabe? De entender, tipo, caraca, foi uma barra que você passou, sabe? Isso que tá escrito, isso que você tá vivendo, eu tô lendo e tô revivendo esses sentimentos. E foi muito difícil. Foi muito difícil. Muitas coisas, assim. Nossa, foi muito difícil. Minha adolescência foi muito difícil. E eu tentava viver. E tem umas coisas, assim, que eu marquei que eu achei muito fofo. Que eu falava que eu tentei muito, de todos os jeitos, lutar contra o que eu sentia e pedia pra Deus mudar, mas não deu certo. Então eu decidi viver do melhor jeito possível, gente. Eu tinha 15 anos, cara. 15 anos. Então eu tentei mudar, não deu jeito, e então eu decidi viver do melhor jeito possível, porque eu acredito em Deus e eu sei que Ele não me fez pra sofrer. Cara, 15 anos. Enfim. E eu me achei muito foda, assim. Eu tô me amando, eu tô obcecado comigo de 15 anos, de verdade. Tô meu fã, assim. E, nossa, quero resgatar isso demais, sabe? Muitas coisas, mas eu percebi muitas coisas que eu ainda tenho, muitas questões que eu ainda tenho que eu já tinha nessa época. Então eu consegui perceber algumas coisas que foram alterando, algumas crenças que eu fui me libertando ou aumentando crenças positivas e tal, mas com alguns padrões que se repetem ainda, mudando poucas coisas. De achar que, enfim, de me cobrar muito, de ter vergonha, de achar que tem algo errado, sabe? Isso é uma coisa muito difícil de desconstruir, que nem sei, né, se conseguir ainda. Mas é isso. Tá muito legal, mas tá muito difícil também. Eu já chorei, eu já ri horrores. Depois eu quero pensar o que eu vou fazer com essas anotações que eu vou reler. Mas eu tive esse insight e, nossa, me amando assim com 15 anos. Meu Deus do céu. Muito louco perceber que como eu fui uma adolescente foda. O tanto de coisa que eu passei e o que tem escrito aqui, sabe? Tipo assim, a minha preocupação era não magoar minha mãe. Eu não conseguia me libertar, eu tinha vergonha de assumir o que eu era porque eu não queria magoar minha mãe. O meu maior medo da vida era que minha mãe se decepcionasse comigo. Eu amo minha mãe demais. Eu amo minha mãe demais, sempre amei. Mas, gente, isso é muito problemático, assim, né? Porque não foi tratado, né? Minha psicóloga até falou sobre isso. Enfim, muito louco, uma experiência muito louca, uma das experiências mais loucas que eu já passei na minha vida. É isso. Cara, remédio pra espinha aqui. Nossa, muito pesado. Muito pesado. Vou ler um parágrafo. Esse aqui eu vou precisar registrar. Queria ter um mundo só meu. Ele nem precisaria ser grande ou rico. Teria apenas que ter pessoas com quem conversar sem pudor, sabe? Sem sentir vergonha de si mesmo. Pessoas que aceitem os outros como são e vivem felizes com todos.
Queria muito esse mundo só meu. Mas enquanto não tenho, vou ficando por aqui, aguentando com o que tenho, conversando com quem posso, aceitando as diferenças dos outros e vivendo em paz com as outras pessoas ao redor. Caramba! Eu com 30 anos tendo espinha. Eu de 15 anos ia odiar saber disso. Que com 30 anos eu ainda tô com espinha. Caramba. Impactado com esse aqui. Mas uma coisa interessante. Essa não é muito legal. É a primeira coisa que eu tô lendo de um momento que eu fui escroto com alguém. E eu acho que na época eu não percebi que eu tinha sido escroto, porque até na escrita eu continuei sendo meio escroto. É estranho a gente ver coisas de quando a gente não é muito legal, mas eu acho que vale muito anotar aqui pra eu pensar sobre isso, que assim, eu hoje julgando isso que eu vou ler, eu acho que foi muito feio, mas eu era adolescente, mas enfim, foi uma coisa muito feia, e eu escrevi sobre isso. Olha só. Nossa, ontem fiz uma parada muito tensa. Ai, eu tô amando o linguajar. Ontem fiz uma parada muito tensa, mas tipo, não tive 100% de culpa. 50% minha e 50% da menina que foi super indiscreta e falou na frente de todo mundo que o amigo dela queria ficar comigo. Aí eu pedi pra ela trazer lá de onde eu estava. Meu Deus, não consigo ler. A letra tá muito feia. Ai, tadinho. Eu pedi pra ela trazer ele lá onde eu estava pra ver. Mas aí eu fui e vi que ele era feio. Ai, meu Deus. Ai, numa página a bicha desesperada com a autoestima lá no lixo e na outra página chamando os outros de feio. Ai, que delúgio, eu amei demais. Ai, cadê? Fui e vi que ele era feio. E aí não ia rolar. Até porque vi muitos conhecidos lá. Tipo assim, nenhum conhecido podia me ver ficando com feio. Ai, que coisa horrível. Meu Deus, que coisa horrível. Com certeza alguém já fez isso comigo também. Então, é isso aí. Achei uma coisa muito importante sobre a minha experiência com a igreja. Tava fazendo um desabafo aqui de uma pessoa que foi significativa na minha vida, na segunda igreja que eu estava, e que por um tempo eu confiei e tive como um apoio, assim, e parece que a sensação que eu tive, que eu tava sentindo, era que enquanto eu não era membro, né, enquanto eu não tinha me entregado enfim, não sei qual é a palavra correta agora, a igreja, eu era muito interessante. Então, assim, a pessoa se dedicou muito e tal. E eu lembro que num momento de uma prática lá da igreja, né, do costume da igreja, eu fui confrontado com relação à sexualidade, assim, foi uma coisa que eu fui muito pressionado pra falar. Ele queria tirar de mim isso, sabe? Mas eu percebi lendo isso que foi muito foda o que ele fez, assim, e eu não tinha essa noção. Mas eu vou ler aqui um pedaço, né? Então eu tava fazendo um desabafo e tal, que parecia que eu tava me sentindo sozinho e rejeitado pelas pessoas da igreja depois que eu tinha me aberto sobre falado sobre a minha sexualidade. Posso estar sendo terrivelmente injusto com o fulano, com a ciclana, não vou falar os nomes, né? Ou com qualquer membro da igreja. Mas é assim que eu me sinto, rejeitado. Às vezes, parece que eles não me querem por minha curiosidade, por eu querer saber das coisas, questionar, expor minha opinião, mas eu sou assim, e eu não creio que isso seja uma obra de Satanás. Não mesmo. Não mesmo. Eu creio em Deus e confio muito nele. Só não consigo entender as leis dos homens com relação a ele. Gente, eu tinha 15 anos.
Espero que um dia fique em paz. Ai, que pesado isso. Totalmente. Entendendo quem eu sou e qual é a minha missão. Gente, desde os 15 anos eu tô atrás de saber essa missão. Ainda não tive essa resposta. Mas enfim, gente, muito problemático. Nossa, a igreja... eu sempre soube que eu tinha um trauma com a igreja, né? Mas eu apaguei, né? Eu recalquei completamente a minha história. Eu deixei uma parte boa do meu relacionamento com Deus e dos aprendizados que eu tive com relação à espiritualidade e a Deus, mas eu apaguei muita coisa. E ler isso é muito difícil, assim, eu tô remexendo algumas coisas. Tem muitas partes que eu falo como que foi a minha luta com a igreja, né? Porque eu realmente acreditava que eu tava errado, assim, eu fazia de tudo, eu sofria porque eu queria mudar quem eu era, porque eu não queria decepcionar minha mãe, e dois, por conta da igreja, né? Porque era pecado, enfim, era o que eu aprendi. E eu mudei de igreja, e aí eu fui pra uma outra igreja e os problemas continuaram, e sempre foi uma pauta, assim. Nossa, cara, muito foda, muito foda. Cara, eu fui, assim, muito cabeça pra viver isso, assim, eu não sei, cara, como eu enfrentaria isso hoje. Eu fui muito maduro pra minha idade, assim, e, nossa, fui uma adolescente muito legal, assim. Tô muito orgulhoso mesmo, assim. Muito legal, muito legal. Vou ler mais. Então, pra finalizar, eu achei que tinha mais páginas, mas acabou que eu consegui ler tudo. Na verdade, tô na última página. Eu vou ler agora uma coisa que é bem foda, assim, bem delicado, que é uma sensação que eu ainda recentemente tive. Hoje eu tento ver de uma outra forma, mas assim, é uma das coisas que eu percebo que eu já tenho há muito tempo e talvez tenha nascido aqui. Mas antes, só para contextualizar um pouco do que eu li até agora, nessa última pegada, é uma coisa muito adolescente mesmo, assim, bem de preocupações do tipo, ai, as pessoas que eu vou conhecer, que o rolê seja legal, que eu não pague mico com a minha roupa. Eu amei uma parte que eu coloquei, porque eu tava inseguro com a roupa. Paixãozinha de internet. E, tipo, nossa, super ansioso pra ver a pessoa no encontrinho, né? Que todo sábado saia com os amigos. E, tipo, muito valor pros amigos, assim, pro rolê com os amigos. Então, tipo, eu sempre... o que eu esperava do rolê era que fosse legal com os meus amigos, que eu estivesse bonito e beijasse da boca. Tipo assim, meu Deus, eu era muito beijoqueiro. E daí eu ficava, tipo assim, sofrendo por alguém, sempre tava amando alguém, vou ler uma coisa sobre isso agora. Eu sempre tava amando alguém, só que ao mesmo tempo eu tava indo viver. Então, tipo assim, eu sofro na página, ai, que não sei o que, estou com raiva porque eu me apeguei por fulano e não queria. Mas na mesma página eu falo, espero que o rolê hoje seja muito legal e que eu beije 10 pessoas. Sabe assim? Ai, cara, muito bom, muito bom. Umas coisas muito fofas também. A minha escrita era muito fofinha, assim, o jeito que eu coloquei as coisas. Mas, em resumo, tinha muita insegurança, muita... com relação à aparência, com relação à condição social e muito medo de desagradar minha mãe e muita dúvida. Toda hora eu falo, cara, eu acho que eu sou a pessoa mais confusa do mundo. Eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. Tipo assim, aqueles dilemas existenciais da adolescência mesmo, né? Mas tudo com muita profundidade, muito escorpiano. Muito escorpiano. Na época eu acho que eu não fazia ideia de quão escorpiano eu era, mas muito escorpiano. Eu vou ler uma parte agora que fala um pouquinho sobre algumas relações, algumas formas meio tortas da gente se relacionar. TS é a abreviação do menino que eu nem sei quem é, porque eu resolvi por algum motivo não escrever o nome dele, só as iniciais. Mas aqui já tava acabando. Então assim, TS, pelo visto, é uma página virada na minha vida. Me arrependo de ter me apegado tão facilmente. Na verdade, isso é um enorme problema que eu tenho. Eu não sei como resolver. Eu me apaixono muito, mas muito fácil, por qualquer pessoa. Isso deve ser carência. É, carência. Só pode. Eu preciso que alguém me ame. Preciso muito. Ai, Deus. Ai, gente, é o que a gente quer até hoje, né?
Meu Deus, mas coitado desse menino. Desesperado que alguém amasse. Ai, gente, que dó, né? Eu preciso que alguém me ame. Preciso muito. Quero sentir de novo o que eu sentia quando eu namorava. Não sei que namorado que era esse. Eu quero carinho. Ai, que fofo, meu Deus. Mensagens de amor. Eu quero carinho, mensagens de amor. Ai, último romântico do mundo. Meu Deus, por que será que eu não consigo gostar de quem gosta de mim? Porque eu sempre me interesso por pessoas erradas. E aí eu parei, escrevi time, preciso escrever algo. E aí fui escrever em outra coisa, porque eu descobri também que eu escrevia muito mais coisas. Aqui nesse diário mesmo eu contava que eu tava escrevendo uma história. Eu lembro dessa história, não sei se eu guardei o caderno. E falava de muitas coisas que eu queria escrever. Eu escrevi poemas aqui. E eu falei também que eu tava amando escrever porque era uma maneira de colocar as coisas que eu penso, as minhas opiniões no papel. E que eu morreria se alguém lesse isso daqui. Eu teria muita vergonha, seria meu fim se alguém lesse. Tanto porque eu me expunha, né? Falava da minha sexualidade, das minhas paixonites e tal. Mas porque eu acreditava que que lê isso seria como se a pessoa estivesse lendo a minha mente. E realmente porque eu tô lendo e eu tô me lembrando. E acabou. Nossa, eu leria por horas, assim. Eu amei demais, eu amei demais. Eu acho que eu usava esse caderno pra levar pra igreja. E aí eu arranquei as páginas e depois comecei esse diário. Então, tinha coisa escrita na capa, aí eu colei um papel em cima pra tirar essas escritas que eram provavelmente coisa da igreja. E aí eu escrevi, tipo, poesias e tal. E aí tem a página da frente que eu fiz isso, escrevi várias coisas. De trás também. E tem muitos textinhos, assim. Eu vi que eu coloquei frases também de outras pessoas, mas eu sempre colocava o nome do autor. Então eu acho que as que estão sem nome são minhas, porque tem umas que eu escrevi o meu nome embaixo também. Mas todas que eu vi de autor tinham um nome. Então eu acho, não vou confirmar, porque eu não me lembro, mas eu acho que essas que estão sem nome embaixo são minhas. Tem uma assim. Apaixonar-se é como levantar uma bandeira branca diante do inimigo e dizer: nós nos entregamos, estamos apaixonados e o amor é entrega. Não, acho que isso aqui não é meu não, pelo amor de Deus. Eu li isso aqui em algum lugar. Acho que eu não tinha essa capacidade não. Nosso maior defeito é a falta de humor. Por que será que o amor é algo tão complicado? Você deixou saudade, música do Charlie Brown. Eu falei muito do show do Charlie Brown aqui, eu amava o Charlie Brown. Deve ter muita letra de música também, acho que é isso. Tem umas coisas que estão com parênteses que eu acho que é letra de música, né? Não é texto meu não, é letra de música. Pessoas são pessoas e é burrice querer mudá-las. O erro sempre nos acrescenta algo de bom. Profundo. E é isso. Eu vou amanhã reler isso daqui e olhar as anotações, as marcações que eu fiz e refletir, porque me engatilhou, eu tive vários gatilhos, né? Revisitei várias memórias. Algumas eu me permiti dar um tempo para voltar e elaborar, né? E talvez ver com uma visão de hoje, fazer um paralelo, enfim, entender algumas questões, origens de alguns traumas. Isso foi muito legal, isso eu fiz assim de forma meio superficial, dá pra fazer mais ainda, mas eu já consigo ver algumas origens de alguns traumas e identificar alguns padrões. Então eu quero trabalhar isso mais, não sei exatamente como, mas teve algumas coisas que eram muito pesadas que eu nesse momento preferi não entrar muito, talvez não esteja pronto para mexer ainda, mas tem muita coisa para trabalhar aqui. Nossa, meu sonho é voltar a fazer terapia com a Adriana com esse diário em pauta. Essa é a minha próxima meta. Eu vou fazer isso acontecer. Samuel, de 15 anos, você era foda, você era o cara, tá? Você era foda. Você é um menino muito especial, muito gentil e muito inteligente, cara, muito inteligente. Se sentia burro, cara, eu me sinto assim até hoje às vezes. Mas, mano, as coisas que eu falava, enfim, e vendo as minhas preocupações hoje e lembrando de como tudo se desenrolou,
como eu me dei muito bem no que eu me propus e tipo assim, muito correto, querendo trabalhar logo pra ajudar em casa, pra ter as minhas coisas. Sempre querendo estar perto das pessoas e se divertir, viver, beijar na boca, sabe? Uma vontade de viver e que não coube realmente numa personalidade escondida. Não tive como ficar, sabe, na igreja. Uma coisa muito, muito pesada, muito ruim, assim, que eu vi, assim. Hoje eu não penso mais assim, mas foi estranho ver isso, que eu falava que eu não queria ser afeminado, que eu tinha muito medo de ficar afeminado para que as pessoas não me olhassem com nojo. Então eu tinha esse cuidado. Óbvio, até hoje, né, o afeminado sofre mais preconceito, enfim, hoje já tá muito melhor. Mas é muito doido como esse preconceito a gente cria com a gente. E lendo isso eu me recordei do porquê, né? Porque eu não queria que as pessoas me olhassem com nojo, porque eu vi isso, né? Eu vi isso acontecer. E é muito louco como isso vai transferindo. E às vezes eu fico pensando, será que em algum momento eu também não tive esse nojo? Porque o preconceito, com certeza, eu tive, enfim, precisei desconstruir. Acho que tem que desconstruir todo dia. Mas, assim, que profundidade, sabe? Do tipo, eu só não quero ser afeminado. Eu preciso ser mais discreto com as pessoas, porque eu não quero que as pessoas me olhem com nojo. Enfim, muitos traumas aí, com certeza, muitas experiências traumáticas nessa adolescência. Mas é isso. Foi o melhor que deu. E foi tudo, foi o que foi.